E a gente tem assistido um embate muito acirrado entre família Chiquinho e Penha. Araruama é uma cidade de política muito quente, de uma política marcada por brigas intensas. Ver um novo cenário dessa forma, se ou a situação está mais calma na cidade? O que adianta nós termos uma orla onde se foi gasto quase 30 milhões de reais em investimento e a cidade hoje não tem um leito de UTI? A senhora está dizendo então que está sendo sabotada? E simplesmente quando chega na mão da prefeita, ela, não, isso aqui eu vou vetar porque não tem interesse. É verdade. De 8 para 9 meses, né? Isso. Olha, como que você vai fazer, Penha, durante a campanha com um bebezinho de 7 meses? Eu tô aqui querendo pegar umas aulas com você. No ano passado eu tive a Belinha, né, que nasceu em setembro, dia 8 de setembro. E aos 3 meses de gravidez, meu exame, a ultrassonografia da translucência nucal, deu uma sinalização, né, e que poderia ser qualquer alteração genética. E assim, ela nasceu bem, ela viveu até os 4 meses de vida e graças a Deus a gente pôde oferecer para ela o que nós tínhamos condições de oferecer para ela o que ela podia. Estou até emocionada porque a gente, como mãe, né, vê a força em você e obrigada pela presença. Desculpa todo mundo que está acompanhando, perdão, mas a gente é humano, né? Chegamos com o Verdades com a Ana. Eu e toda a nossa equipe preparamos sempre o melhor para você, informação com credibilidade. Não deixe de seguir o canal e também as minhas redes sociais, onde eu mostro um pouquinho da minha rotina por lá. O Verdades com a Ana desta semana vai chegar a Araruama, segunda maior cidade da região dos Lagos. São quase 130 mil moradores, segundo o IBGE. Apesar de ser um município relativamente jovem, de 163 anos, tem uma história secular, com áreas colonizadas pelos portugueses desde 1575. É rodeada pela Lagoa de Araruama e dona de belos cenários. A economia é muito voltada para a agropecuária e é um daqueles lugares onde a política pega fogo. Quem abre a rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Araruama é Penha Bernardes. Ela é professora e casada com o também vereador Oliveira da Guarda. Está no 3º mandato consecutivo como vereadora, onde já ocupou a presidência da casa. Penha, que prazer receber você aqui no nosso podcast Verdades com a Ana. Fico muito feliz e mais feliz ainda sabendo que você está grávida, quase nascendo. É verdade. Caminhando para a reta final, né? É verdade. De 8 para 9 meses, né? Isso. Olha, você é a 3ª mulher a participar do podcast Verdades com a Ana. E também vem de uma cidade onde a mulher na política parece ter força, né? Porque tem uma atual prefeita. Mas eu gostaria muito de saber como que você vai fazer com um bebezinho recém-nascido, porque eu sou mãe recente e vou te contar. Não é brincadeira. Arnaldo, tudo bem? Tudo certo. O Arnaldo está aqui com a gente. O Arnaldo também é papai recente. Que legal. Benício tem quantos anos? 6 meses. Quantos anos é 6 ótimo? meses. 6 meses? Né? 6 meses, o meu tem 1 ano. E quando o auge da campanha estiver lá em cima, Bernardo vai estar com... 6, 7 meses, né? Corajosa. É muito corajosa. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer muito grande estar aqui com você no programa Verdades com a Ana. É um prazer imenso. Já te acompanhava o seu trabalho. Obrigada. Né, na Inter TV, trazendo todas as notícias para todos nós. Acompanhei quando a sua ausência, né, quando você se afastou, o seu período da maternidade, te acompanho nas redes sociais. Que bom, assim, fico feliz. Admiro as mulheres quando se destacam, né? E além de mãe, além de profissional, a gente meio tantas dificuldades no dia a dia, a gente acaba, né, conseguindo fazer o nosso papel na sociedade. Exatamente. Parabéns, tá? Obrigada, muito obrigada. Prazer é todo meu. Como que você vai fazer, Penha, durante a campanha com um bebezinho de 7 meses? Eu estou aqui querendo pegar umas aulas com você. Então, Ana, na verdade, eu tenho a Isadora, de 5 anos, né? E a Isadora, em 2017, já era vereadora, foi a minha primeira filha. Então, assim, a gente já tem uma certa experiência
que a gente consegue administrar, né? Tenho certeza que, assim, o meu papel de mãe vem em primeiro lugar, a minha família, né? A gente tem que priorizar a nossa família. E porque quando a gente cuida, né, da família, quando a gente cuida dos nossos filhos, né, a gente vai cuidar de uma sociedade. Então, assim, nunca peguei uma licença maternidade, tá? Porque, na verdade, a gente consegue conciliar, né, os meus momentos que eu tenho que estar em plenário, os momentos das sessões. E, assim, graças a Deus, Deus sempre me deu força, a gente sempre conseguiu conciliar e a gente vai avançando e, com a ajuda de Deus, a gente vai cumprindo o nosso papel. Você é uma mulher forte, né? Porque você passou por um momento delicado na sua vida como mãe, né? Passei. E buscou forças para novamente trazer a maternidade para a sua vida. É verdade. Né? E agora querendo ser mãe de Araruama. É uma missão, né? Eu digo assim, se a gente fosse traçar a nossa vida, os nossos objetivos, de repente não seria essa história. Mas eu creio que tudo é um propósito. Deus nos prepara tudo, né? E assim, eu na maternidade, eu tive uma grande experiência, né? Eu, depois da Isadora, tem 5 anos de idade. No ano passado, eu tive a Belinha, né? Que nasceu em setembro, dia 8 de setembro. E aos 3 meses de gravidez, meu exame, a ultrassonografia da translucência nucal, deu uma sinalização, né? E que poderia ser qualquer alteração genética. E ali eu fui buscando conhecimento, fui buscando ajuda, né, profissionais que realmente pudessem nos auxiliar e consegui achar profissionais altamente competentes, né, que puderam me auxiliar. E aos 5 meses de gestação eu fiz todos aqueles exames, né, que a gente faz, que é o aminocentese, que colhe o líquido e é um DNA do neném. E com 5 meses nós já tínhamos, né, eu, minha família, meu marido, já tínhamos o diagnóstico de que a nossa filha teria a trissomia 21, que é a síndrome de Down. Né? E assim, eu sou professora, fiz uma pós em educação especial há uns 10, 13 anos atrás. Fiz uma especialização em educação especial, crianças com deficiência mental. E eu não sabia que em um determinado momento da vida, Deus fosse me presentear. Né? Porque eu digo que é um presente, Ana. Eu digo que é um presente porque no momento, assim, a gente se sente muito aflita por não saber de fato o que nos espera, né? Quais as condições que nós vamos ter, né? O que a gente buscar ajuda naquilo que é preciso para a gente oferecer o melhor para os nossos filhos. Mas eu agradeço muito a Deus porque, assim, minha filha, desde quando eu descobri todo o diagnóstico, ela sempre foi muito amada. Porque eu acredito que, assim, tudo na vida tem um propósito. E eu não digo que somos nós que escolhemos essas crianças. Na verdade, Deus nos escolhe para poder cuidar delas. Então, assim, eu me sinto muito feliz, eu me sinto presenteada por Deus em ter tido a Belinha na nossa vida. E eu me sinto muito feliz por ter você aqui, estou até emocionada, porque a gente, como mãe, né, vê a força em você. E obrigada pela presença. Desculpa todo mundo que está acompanhando, perdão, mas a gente é humano, né? E assim, quando você fala de filho, né, Ana? E assim, ela nasceu bem, ela viveu até os 4 meses de vida e, graças a Deus, a gente pôde oferecer para ela o que nós tínhamos condições de oferecer para ela o que ela podia, mas aos 4 meses de vida, a criança com síndrome de Down, ela tem um desafio muito grande na sucção. Então, ela broncoaspirou, fez uma pneumonia e internou para poder cuidar dessa pneumonia e já para fazer a cirurgia cardíaca, que ela também tinha um DSAV total, que é um dos problemas mais comuns das crianças. 50% das crianças com síndrome de Down têm algum comprometimento cardíaco. Só que quando ela entrou no hospital, ela adquire o Covid. Ah, meu Deus. E aos 20 dias depois, que era para ela estar realizando a cirurgia cardíaca para poder a gente estar em casa, ela se agravou, imunidade baixa, pulmão debilitado, enfim, vários outros órgãos que acabam se comprometendo devido ao Covid. Ela fez uma síndrome inflamatória pós-Covid. E foi um momento de grande luta, 48 dias no CTI, né, acompanhando. E minha filha entrou sorrindo no CTI. Minha filha foi entubada sorrindo para mim, somente para preservar o pulmão dela, para poder a recuperação ser mais rápida e não comprometer os outros órgãos, para ela poder respirar um pouco melhor. Mas
muitas coisas aconteceram, a doença evoluiu e assim, eu acredito hoje, para poder estar aqui, se a gente não tiver fé e não acreditar, a gente assim, eu não sei, uma pessoa não sabe descrever o que é perder um filho, mas eu vivi isso. E eu digo que eu estou aqui hoje pela minha fé e por Deus estar à frente de tudo na minha vida, porque senão nós não teríamos forças para prosseguir. E assim, hoje eu digo que a minha missão, para resumir toda essa história, é muito maior do que a minha dor. Porque eu, hoje, além de mãe e como profissional, eu tenho a missão de acolher e oferecer para aquelas famílias, né, aquilo que, na verdade, muitos não têm, né, que é a estrutura, que é, na verdade, o acolhimento e os recursos que essas crianças, de fato, precisam ter para se desenvolver. Você colocando seu nome à disposição da população de Araruama, e caso seja eleita, que você leve essa garra, essa força, com certeza, né, esse amor todo não tenha que você dúvida. tem para frente do Executivo. Arnaldo. Penha, vamos falar um pouco agora sobre política do ano que vem. A gente já colocou aqui todos os desafios de ser candidata numa maternidade recente, mas também Araruama é uma cidade de política muito quente, de uma política marcada por brigas intensas. Ver um novo cenário dessa forma, assim, ou a situação está mais calma na cidade? Na verdade, Arnaldo, né, a gente... Araruama precisa, né, hoje de uma renovação. Nós vivemos em um país democrático e a democracia tem que prevalecer. Então, nós não podemos aceitar. Eu fico muito feliz da minha trajetória política. Eu tenho muito orgulho do meu mandato. Estou no meu 3º mandato como vereadora. Fui conselheira tutelar, fui presidente de Câmara. E a gente vem alcançando, né, e vendo a credibilidade do povo. Então, assim, hoje, eu sou a voz de muitas pessoas que acabam se sentindo perseguidas, humilhadas, de muitos servidores públicos, né, que hoje passam os nossos maiores problemas que o município enfrenta para poder a gente estar denunciando. Eu digo que, na verdade, a gente acaba representando aquelas pessoas que hoje não têm o direito a falar, porque quando fala sofre uma perseguição. Então a gente acaba se destacando, porque as pessoas começam a enxergar na gente a esperança de um futuro melhor e de uma cidade melhor, né? Uma Araruama, de fato, que seja construída para todos. Então eu digo o seguinte, o que é bom para a população, eu parabenizo, eu aplaudo e eu vou aprovar. Agora, aquilo que é contra, que vai contra o interesse da população, com certeza eu vou estar fazendo o meu papel no plenário, vou estar denunciando na justiça, como nós já tivemos várias outras, se eu tiver oportunidade, ações que a gente vai citar aqui de grande relevância para a população, que através do meu mandato, inclusive do mandato do vereador Oliveira também, e a gente consegue dar essa voz a essa população. A gente tem assistido muito, a família Chiquinho é família tradicional, né, na política em Araruama, e a gente tem assistido um embate muito acirrado entre família Chiquinho e Penha, né? Essa pergunta que o Arnaldo fez, se bem antes já está assim, imagine um pouco mais lá na frente, inclusive com embates que foram parar na polícia também, né, bem? Nós temos vários embates que a maioria, na verdade, das nossas denúncias, a gente tem que ter muita responsabilidade, Ana, com o nosso mandato e com aquilo que, de fato, a gente leva para a população. Então, praticamente todas as nossas denúncias também são apresentadas ao Ministério Público, à Justiça, né, à delegacia, para que a justiça e as autoridades competentes, na verdade, façam a averiguação dos fatos e mostrem para a população o que de fato é verdade. Né? Então, assim, realmente a gente tem um posicionamento e ele hoje, né, na verdade, acaba nos atacando muito, me atacando muito, porque ele vê que a população hoje, né, ele acaba vendo, a gente é a voz da população. Né? E ele mesmo, agora recentemente, ele fez uma enquete aí nas redes sociais, não estamos em período, né, de política, mas ele está sempre movimentando, onde ele coloca um vídeo, um áudio num grupo, solicitando a todos os colaboradores. Quem são os seus colaboradores? São seus cargos comissionados, são os secretariados, obrigando eles, os colaboradores, que votassem, né, na candidata agora, na substituta da esposa dele, que é uma nova prima, uma pessoa que eles buscaram lá no Rio, dizendo, né, que será a nova candidata a prefeita da cidade. Mas quando os servidores observaram que essa enquete não tinha identificação, na verdade eles acabaram votando em mim. Então ele acaba vendo nas redes sociais a vontade do povo, a manifestação do povo.
e com toda essa nossa garra, né, nessa luta em a gente construir dias melhores para a cidade, a gente acaba ganhando a credibilidade do povo. Então isso fica muito visível e notório na cidade, então acaba incomodando muito. Então quem ele vai ser alvo de ataque? Né? Na verdade, a gente acaba sendo alvo de ataque devido ao nosso posicionamento, que o que é bom para a cidade a gente vai aprovar. E o que é ruim, com certeza, a gente vai estar denunciando. Pegando essa última fala sua, de que é bom, vai votar e aprovar, o que é ruim, vai estar denunciando. Qual é a sua avaliação do governo da Lívia? O governo hoje, eu falo para você, Arnaldo, que nós precisamos de prioridades. Se você comparar em termos de estrutura e você falar, nós temos uma cidade e com uma estrutura maior sendo desenvolvida em relação aos governos anteriores. Eu vou dizer para você, com certeza, nós temos algumas coisas sendo feitas. Nós temos hoje uma orla bonita, nós temos hoje, né, alguns prédios sendo construídos. Só que, para mim, prioridades vai muito além de paredes bonitas e prédios bem pintados. Prioridades é a gente salvar uma vida. Prioridades é a gente ter um olhar diferenciado para a gente acolher aquelas mães com necessidades especiais. É a gente ter um leito de UTI na cidade. Araruama hoje não tem um leito de UTI na cidade. Então, quando eu falo que eu parabenizo, eu quero a evolução da minha cidade. Eu quero o progresso da minha cidade. Eu sou nascida e criada em Araruama. Nossos filhos vão ser criados em Araruama. Ali é o futuro deles. Então, a gente quer o progresso de uma cidade bonita. Só que antes de, às vezes, a gente fazer um prédio bonito, uma parede muito bem pintada, a gente precisa valorizar nossos servidores públicos. Entendeu? Por quê? Porque antes nós tínhamos algumas comparações, nós tínhamos um orçamento. Hoje nós temos um orçamento na cidade de quase R$1 bilhão. Anos atrás, quando eu falo em anos atrás, 8 anos atrás, 9 anos atrás, nós tínhamos um orçamento de um pouco mais de 200 milhões. Então, hoje, o dinheiro que nós temos hoje na cidade, que é 3 vezes maior do que nós tínhamos anos passados, a gente tem que ter prioridades. E a prioridade é ter qualidade de vida dos nossos munícipes. A senhora ganhou apoio total, né, praticamente, do PL, né? Altineu, Valdemar, até o doutor Serginho, deputado estadual, que também já esteve aqui no nosso podcast Verdade com a Ana, pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio. Todo o PL está ali com a senhora. Sim. Hoje eu sou do PL, né? E nós temos o apoio do Altineu, estive a Brasília também. Nós temos aqui uma região praticamente toda, né, do PL. E com certeza estaremos todos juntos no mesmo propósito. Construir uma Araruama melhor para todos os nossos munícipes. Quando a gente fala do PL, a gente não pode esquecer também que tem o clã Bolsonaro, Flávio. Sim. Tem a participação do senador Flávio, do ex-presidente Bolsonaro? Você acredita que vai ter esse apoio na política local? Na verdade, eu acredito sim que nós teremos o apoio, com certeza, de toda a bancada do PL. Tá? Estaremos todos unidos no mesmo propósito. Como eu falei para você, eu sou do PL, né? Já fui eleita em 2012 pelo PL, fui reeleito em 2020 também pelo PL, e com certeza estaremos todos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, não tem dúvida. Você tem relação também com o governador Cláudio Castro, você enquanto vereador da cidade? Então, hoje também, inclusive o doutor Serginho, que você acabou de citar, né? O líder do governo, do governador, né? O governador que também faz parte do PL. Então, não tenho dúvidas que toda essa bancada do PL estará todos envolvidos no mesmo propósito. Então, nós estaremos... está com uma força. Sim, eu creio, com certeza, não tenho dúvida que nós estamos vindo aí, não só do PL, né? Nós temos aí outros grandes partidos políticos, como União Brasil, representado hoje pelo deputado estadual Márcio Canela, o deputado mais votado no estado do Rio de Janeiro. Como nós temos dialogado com vários outros partidos, temos também o Solidariedade, que é do vereador Eloy, que já declarou apoio à pré-candidatura da vereadora Penha Bernardes como prefeita, né, de Araruama. Então, nós temos dialogado com diversos outros partidos, além do PL, que eu já faço parte, e com certeza estaremos todos juntos, imbuídos no seu propósito. Agora, no Legislativo, a senhora já tem experiência, né? No Executivo seria uma primeira oportunidade. Mas o que a senhora desenvolveu no Legislativo que faça entender para o cidadão de Araruama que vale a pena dar uma chance para o Executivo? Então, Ana, na verdade, o vereador, na verdade, qual a função do vereador? É legislar e criar as leis que a gente beneficia a população. Hoje nós temos vários projetos de leis que beneficiam o nosso povo, mas nem todos são colocados em prática. Por que, na verdade, não são colocados em prática? Porque nós temos o poder de fazer. Mas quem sanciona e quem faz acontecer, na verdade, é a prefeita.
Hoje, até um dos pontos que eu gosto de falar, como que funciona... A senhora está dizendo, então, que está sendo sabotada, por exemplo? Não. Hoje, na verdade, quando você fala em diálogo, não é simplesmente só a vereadora Penha ou o vereador Oliveira que, às vezes, se posiciona contra aquilo que não é beneficente para o povo. Às vezes, até o próprio vereador da base, quando faz um projeto de relevância para a cidade, né? Nós temos vários projetos. Hoje mesmo, eu estive na Câmara, um projeto voltado de minha autoria, onde nós criamos um centro de tratamento para a prevenção à diabetes. Qual o problema hoje dos pacientes diabéticos que nós temos? Às vezes o paciente chega no hospital em Araruama com apenas uma pequena ferida no dedo e não existe um atendimento apropriado e específico. E o que acontece? Acaba gerando uma amputação, não de um pé, às vezes até da perna toda, quando às vezes as pessoas não perdem a vida. Então, na verdade, a gente cria vários projetos que vai de encontro com a população, como nós já tivemos lá a criação de um banco de sangue para a cidade. Quem não gostaria de ter um banco de sangue na cidade? Na verdade, doar sangue é salvar vidas. Eu tive esse testemunho com a minha filha. E simplesmente, quando chega na mão da prefeita, ela, não, isso aqui eu vou vetar porque não tem interesse. Nós temos a autonomia, enquanto vereadores, de derrubar o veto dela e fazer a lei acontecer. Sim, isso quer dizer. E nós temos a autonomia de acompanhar, por entender que o município não tem recurso. Hoje, infelizmente, a maioria dos projetos, né, eles são quando ela veta o projeto, a maioria dos vereadores, que é um direito deles, né, acompanha o veto da prefeita, mesmo sendo aprovado por todos os vereadores, mesmo sendo tramitado em primeira e segunda discussão, mesmo sendo constitucional, mesmo tendo um parecer jurídico. Mas hoje em dia a gente tem as redes sociais, que a gente pode dizer que são oportunidades para que, numa situação análoga, você coloque a boca no trombone e faça, olha, Mas é por isso, Ana, que é justamente nosso posicionamento e é por isso que justamente a gente vem se destacando. Porque é importante que a população acompanhe, né, os seus candidatos, os seus representantes e que, de fato, tenha conhecimento. Nós fizemos um projeto de ecoterapia. Ecoterapia é para aquelas crianças com necessidades especiais, né? Para poder desenvolver o controle motor, as condições físicas, né, para ela ter condições de realmente se fazer uma inclusão, porque a palavra é muito bonita, mas na realidade está muito distante, né, na cidade de Araruama principalmente. E simplesmente a prefeita vetou. A prefeita vetou e o veto foi acolhido na Câmara pela maioria, pelos demais vereadores, né, e assim, a gente tem que respeitar. Então nos cabe o quê? A gente passar para a população. A gente reivindica, a gente faz, a gente cobra, mas nem tudo depende da gente para ser implementado. Bem, no decorrer da nossa conversa, você citou que, como vereadora de oposição, algumas vezes precisa ir para embate que acaba até nas vias judiciais. O que você mais destacaria? Qual foi o maior feito que vocês conseguiram levar para a justiça e ter um resultado positivo para a população? Então, hoje eu não me coloco nem como oposição, vereadora de oposição. Na verdade, hoje a gente eu me coloco como ao lado da população, né? Eu me coloco oposição àquilo que não é bom para a população, né? Não é que a gente faz um governo, né, um mandato de oposição. Aquilo que é bom a gente vai parabenizar. Agora, aquilo que é ruim, com certeza, a gente tem que se posicionar. É o papel. Eu costumo dizer que, independente de qual seja a sua profissão, mas você tem que fazer a diferença, onde quer que você esteja. Por isso que eu falei no início que eu tenho muito orgulho do meu mandato. E porque eu até costumo dizer, se amanhã ou depois, né, Deus é quem sabe da nossa vida, eu sei que quando eu não estiver mais aqui, eu sei que eu deixei um legado na minha trajetória política. Então, assim, eu consegui fazer diferença, eu consegui lutar pela aquele povo que foi covardemente, né? Vou citar um dos exemplos agora, vou citar dois exemplos. Na verdade, um dos maiores umas denúncias que foi parar na Justiça, inclusive na Justiça Federal, despachei direto aqui com o doutor Leandro Mitidieri, aqui na Vale em São Pedro da Aldeia, na verdade, e que foi o programa Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal, onde, na verdade, beneficia famílias. Né? Você tem que ter alguns critérios para você ser contemplada com esse apartamento. E o que aconteceu?
já existia anos atrás de outros governos, uns 2 governos anteriores ao dela, que já vinha fazendo essa seleção. E como que é feita essa seleção? Através da Secretaria de Promoção Social, onde eles fazem o levantamento daquelas famílias que têm até um salário mínimo e meio, onde pessoas que não tenham condições de ter a sua casa, pais de filhos especiais têm prioridades, ou seja, já existia uma seleção de 288 famílias a serem contempladas, selecionadas, já autorizadas, não só com a equipe técnica, né, que faz esse processo administrativo, que a prefeitura é quem conduz, assim como a Caixa Econômica, que já tinha o envio e o recebimento desses nomes. Enfim, quando a prefeita assumiu em 2017, de 288 apartamentos, ela retira ali, praticamente, a minha denúncia foi em torno de 100 a 120 apartamentos. Ela retira mais de 100 unidades e ela contempla seus amigos, seus familiares, cabos eleitorais, vereadores da cidade, todos aqueles que defenderam a sua bandeira e que fizeram campanha, né, de 2016, na sua primeira eleição, foi contemplada com apartamento na Minha Casa Minha Vida. E atualizando a denúncia, como está? Atualizando a denúncia que a Justiça Federal já acatou, inclusive enviou para a Controladoria Geral da União, que já comprovou diversos apartamentos, né, a irregularidade de diversos apartamentos, já moveu uma ação civil pública, já pediu inexigibilidade, já fez algumas condenações, já solicitou o testemunho, já ouviu essas pessoas envolvidas, e inclusive já fez o bloqueio de diversas unidades. Então isso, Ana, é que nos dá força a prosseguir. Você imagina uma mãe e um pai. Eu recebi relatos, essa denúncia foi feita por mim, pelo vereador Oliveira, em 2019. Então, assim, às vezes, a justiça não depende só de nós. Entramos em um período difícil de pandemia e agora nós estamos vendo o resultado, né? Então, assim, a gente quer ser a voz daquelas famílias que não tem um teto, uma mãe com um filho especial. Eu recebi um relato de um pai que, depois que eles deram para todo mundo que eles queriam, eles, inclusive, pediram propina. Isso aqui vale R$600. Eu tenho isso declarado a punho e foi apresentado ao doutor Leandro Mitidieri. Então, assim, é isso que nos faz prosseguir na certeza de que a justiça vai fazer sua parte e que a gente acaba dando voz à população. E como que Penha entrou para a política? Como que Penha entrou na política? Então, na verdade, eu fui conselheira tutelar, né? Eu fui conselheira tutelar em 2010. Em 2012, concorri à minha primeira eleição como vereadora. Meu irmão também já tinha sido vereador na cidade antes. Hoje nós temos... Eu sou vereadora, ele também é vereador. Atualmente? Atualmente. Seu irmão? Isso. Posicionamentos políticos diferentes, né? Então, você, seu irmão e seu marido? E meu marido, isso. E o sobrinho do meu marido também é vereador. Nossa! São quantas cadeiras? Então, assim... São quantas cadeiras? São quantos vereadores? Na verdade, são posicionamentos diferentes, né? Então, assim, hoje, em 2010, eu fui conselheira tutelar. Na verdade, eu sou professora, né? Sou professora. Fui conselheira tutelar. Em 2012, fui vereadora. Ainda dá aula? Não, agora estou afastada para poder me dedicar, né, como vereadora, como parlamentar, mas cheguei a acumular em determinado período, porque a lei nos permite o acúmulo, né? E, assim, em 2012 fui eleita, e em 2016 fui reeleita, né? Fui a segunda mais votada na cidade. E, graças a Deus, assim, a política, quando as pessoas me perguntam o que você mais se destaca, o que você mais gosta hoje na política, eu acho que é você poder servir e você fazer o bem pelas pessoas. Isso é uma gratificação, assim, que não tem preço. Tem coisas na vida que não paga. Em saber que, às vezes, com um empenho seu, uma dedicação, uma porta que você abre, você ajuda a salvar uma vida. Menina, e dá tempo de dar conta de tudo? Dá tempo. Casa, filho, marido. E vou te falar. Um tempo atrás estava dando aula, câmara, agora que é o executivo. E vou te falar, e quando eu estou em casa... Assim, O que você faz quando você está em casa, assim, para relaxar? Eu não paro. Porque, ligada, assim, 320. E eu gosto de cozinhar. Final de semana eu gosto de cozinhar. O que você cozinha de legal? Eu faço Vamos lá, Arnaldo. Eu faço de tudo um pouco. De tudo um pouco eu faço. Faço de tudo um pouco. E, mas assim, cozinha bem ou tipo quebra um galho? Não, o que eu faço muito bem. Tem elogios. Bem. Tipo, olha que delícia. Tem. E assim, eu faço com amor, com dedicação.
Eu gosto de cuidar da minha família, eu gosto de estar com os meus filhos. A gente, assim, não tem como cuidar de uma sociedade se a gente não priorizar a nossa família. Não sabe cuidar da própria casa, E a minha família é, assim, a base de tudo. Meus pais, hoje eu não tenho mais minha mãe, mas meu pai que me conduziu a chegar até aqui, graças à educação, né, com meio tantas dificuldades que nós passamos, uma família de 6 irmãos, que veio lá do interior do Espírito Santo, e conquistamos, meus pais analfabetos, e conquistamos a vida com muita dificuldade. Então, hoje, eu tenho que preservar e ter esses princípios. Então, eu valorizo muito a família. E falo para você mais, se eu pudesse abrir mão de tudo que eu tenho na vida, de tudo, para poder eu ter minha filha comigo, você não tenha dúvida. Que isso aqui para mim é só... Tudo na vida é uma passagem, a gente tem que fazer a diferença. Mas foi uma missão e ela cumpriu nas nossas vidas e hoje eu tenho que levar esse legado dela e ela está presente. E ela está te dando todos força. Os dias, com certeza. Muitas não tenho forças. dúvida disso. Arnaldo. Bem, você citou também aqui na nossa conversa o aumento da arrecadação da cidade, né? Exponencial o aumento de arrecadação. Ao que me parece, aumento de royalties de petróleo. Isso. Como você avalia o uso de royalties na atual gestão e o que você propõe de diferente caso chegue à administração da cidade? Então, Arnaldo, ponto muito importante que você abordou agora. Né? Todos os dias estou nas ruas, a gente conversa e eu gosto de explicar isso para a população para que eles entendam o porquê que a gente teve esse salto tão grande na arrecadação do nosso município. Quando eu falo que uns anos atrás nós tínhamos 200 milhões e hoje nós temos quase 1 bilhão para cuidar da nossa cidade, exatamente 850 milhões podendo ultrapassar até o final do ano, chegar a 1 bilhão de reais devido, né, o dinheiro dos royalties do petróleo e que nós tivemos em 2017, para você ter uma noção, 2016, Araruama recebia 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 do dinheiro dos royalties do petróleo. Hoje, atualmente, nos últimos meses, Araruama já recebeu 40 milhões por mês do petróleo. Então, por isso, graças a esse aumento, essa arrecadação do nosso município. Inclusive, foi matéria recentemente, né, em vários jornais, né, nós tivemos aqui outras matérias aqui da região, também jornalistas da região publicando. Eu fico muito triste que Araruama, inclusive, apareceu como a penúltima lugar na nossa região da má administração do dinheiro do petróleo. Então, assim, a gente tem uma Iguaba, Arraial do Cabo, Cabo Frio, outras cidades, Saquarema, e Araruama ser avaliada como uma das piores cidades da região na aplicação do dinheiro dos royalties do petróleo. Então, assim, a gente fica muito triste, porque hoje é uma das nossas maiores riquezas. E nós temos que aproveitar todas essas riquezas para, na verdade, a gente oferecer isso para o nosso povo, para a nossa gente. Hoje nós temos em Araruama mais de 45 mil famílias. Nós temos hoje, em média, 140 mil habitantes. Nós temos mais de 45 mil famílias, né, araruamenses. E todas essas riquezas que hoje nós temos na cidade, tem que se chegar às 45 mil famílias. Agora, Lívia, Penha, você acabou de falar, né? Araruama tem 140 mil habitantes, da região dos Lagos, é a segunda cidade maior aqui. Como que você, como mulher, né, olha e fala assim, que responsabilidade eu estou me colocando à disposição para cuidar, para zelar, porque a mulher, quando ela vem, ela cuida, né? Ela zela. Dedicada, ela né? Dedicada, ela tem... Jamais, Arnaldo, desmerecendo de forma alguma, porque os homens também têm seus méritos, né? O homem traz aquela força, né? A segurança, a base. Que é importantíssimo o nosso lado. Né? Entendeu? Mas a mulher, ela vem com outro lado também, ternura, maternal. Isso aí, acolhimento, força. Quando você vê uma cidade deste tamanho, com 140 mil pessoas, 45 mil famílias, e olha e fala, meu Deus, eu estou me colocando à disposição para zelar. É uma responsabilidade, Que responsabilidade que eu estou me propondo a ter daqui para frente. E é isso mesmo, Penha? Dá um medo? Ou é aquilo... Tenho medo, mas eu vou assim mesmo. Ana, então, é isso mesmo. Sou pré-candidata a prefeita de Araruama.
Fico muito feliz e agradeço a Deus e ao povo araruamense por ter me concedido chegar até aqui, porque isso, na verdade, nasceu de forma muito natural, né? No dia a dia, através do nosso mandato, e a gente acaba sendo a voz daquelas pessoas que não tem nenhum direito hoje, às vezes, de falar, né? Então, eu fico muito feliz e a gente se sente na obrigação de representar e dar continuidade. Então, assim, hoje, às vezes, uma ausência minha na sessão, ou, às vezes, uma semana que, às vezes, a gente não faz um pronunciamento, eu sou cobrada. Sou cobrado no intuito de defender o interesse daquelas pessoas, né? Então, hoje, assim, eu sei que a missão é desafiadora, né? Mas, assim, hoje eu me sinto muito feliz, muito honrada. E, assim, eu digo que a gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente aprende. Ninguém nasce sabendo nada, né? Então, assim, o que é bonito não é feio a gente copiar. Bonito a gente ter... Feio é a gente ter uma cidade rica e, na verdade, não cuidar do próximo, né? Então, assim, hoje, pela experiência de vida que eu tive, pela minha trajetória, eu tenho certeza, e eu falo para Deus, Deus conhece meu coração. Realmente, se a gente tiver essa oportunidade, no momento que a justiça eleitoral permitir, se for a vontade de Deus e do povo, você não tenha dúvida que a nossa prioridade será o nosso povo, né? Porque hoje, o que é bom, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar fazendo, sem dúvida, mas nós podemos melhorar, né? Aquilo que é bom, nós vamos apoiar, mas eu tenho certeza que hoje, pelo cenário que a gente vive, a gente pode fazer muito mais. É inadmissível, Ana, uma gestante, e você não ter na cidade um exame de um eco fetal. Você é mãe, você sabe qual a importância desse exame, que é o exame que detecta se a criança tem algum problema cardíaco. Hoje nós não temos. O que adianta nós termos uma orla onde se foi gasto quase 30 milhões de reais em investimento e a cidade hoje não tem um leito de UTI? O que adianta a gente hoje ter uma orla de 30 milhões de reais se a população pudesse opinar? Você iria opinar em ter um hospital da criança na cidade? Ou você investiria, como gestora, 30 milhões em uma orla? Você colocaria um tomógrafo na UPA para poder salvar uma vida que custa 1,5 milhão? Ou você, na verdade, gastaria 30 milhões numa orla? Um exame de um eco fetal numa gestante. Hoje, a maioria das mães da nossa cidade que não tem condições, não tem um plano de saúde, não realiza esses exames. Vamos fechando, Arnaldo? Vamos fechando. Acho que a minha última pergunta que estava aqui para ser feita, ela já acabou respondendo um pouco, mas eu vou fazer num outro sentido. Você se propõe a administrar a cidade na próxima gestão. Obviamente, outras pessoas vão concorrer também. Independentemente de quem seja o próximo gestor de Araruama, no seu ponto de vista como vereadora de 3 mandatos, que conhece a cidade, qual é o maior desafio a partir do próximo mandato? O maior desafio para o próximo gestor, independentemente de quem seja. O maior desafio? O maior desafio é, na verdade, a gente construir uma Araruama para todos. Nosso maior desafio é a gente poder oferecer uma melhor qualidade de vida para a nossa cidade, para o nosso povo. Nosso maior desafio é a gente resgatar, de fato, né, a esperança que vive hoje nas pessoas de dias melhores. Nós não podemos aceitar, Arnaldo, professores hoje que ganham 34% abaixo do piso nacional do magistério. Nós não podemos aceitar hoje a classe da enfermagem, que vive a mesma coisa. Nós precisamos o quê? Valorizar os nossos profissionais. Nós precisamos, de fato, a gente oferecer uma qualidade de vida que vai atender a toda a população. O desafio é a gente ter responsabilidade com o dinheiro público e administrar hoje tantas riquezas que hoje a gente tem na cidade. E hoje, quando, inclusive a Ana, quando você colocou, né, me fez a pergunta, falou em relação a uma mulher, dentre tantas atribuições a gente dá conta, eu fico muito feliz em saber que assim, o nosso posicionamento hoje pode contribuir e vai contribuir para dias melhores na nossa cidade. Porque hoje não adianta, às vezes, a gente ser mulher, como hoje nós temos na cidade. Muitas coisas, né? Porque a mulher, como você falou, tem um olhar carinhoso, tem um olhar acolhedor, mas hoje, na verdade, a prefeita da cidade, a excelentíssima senhora prefeita, ela, na verdade, ela não tem um posicionamento. Eu, inclusive, gostaria de convidá-la,
né, para uma oportunidade onde nós estivéssemos num debate para poder discutir aquilo que ela acha que está certo, aquilo que é melhor para a nossa cidade. Eu já fiz esse convite. Só que hoje, na verdade, Ana, na cidade, não é ela que se posiciona. Quem fala por ela é o marido dela, que foi o ex-prefeito da cidade, né, o Chiquinho do Atacadão, que hoje existe várias condenações, inclusive por diversas autoridades, diversos juízes da nossa região, onde ele, inclusive, é proibido de adentrar em qualquer repartição pública. Mas nós sabemos que, de fato, quem é o prefeito e quem coordena a cidade é ele. Então, não se existe um diálogo, não se existe uma comunicação, nem com os servidores, não existe um diálogo com o povo, não existe um diálogo com os vereadores. Então, eu creio que quando a gente dialoga, por isso que eu estou nas ruas todos os dias, conversando com o povo, ouvindo a população, né? Nós temos hoje pessoas técnicas que, de fato, nos auxiliam, porque a gente aprende todos os dias, né? Naquilo que é bom para a cidade, o que a gente pode fazer de melhor para a cidade, porque é isso que a gente precisa, ter uma união e unir, de fato, quem ama Araruama para a gente tentar mudar esse cenário político que a gente vive hoje. Antes de fechar, o Arnaldo está olhando para mim como se quisesse assim, eu queria fazer só mais uma, porque eu quero fazer a todos de Araruama. Aproveitar, né? Porque eu não conheço a realidade econômica da cidade. Pelo que você me colocou aqui como vereadora, mais de 50% das receitas está atrelada a royalties de petróleo, que é uma receita finita. É uma coisa que os próprios especialistas já falam aí para o fim dessa década começar a declinar bastante. O que fazer para diversificar a economia de Araruama? Na verdade, Arnaldo, hoje nós precisamos, muitas coisas não acontecem na cidade, né? Como se coloca muitas vezes nas redes sociais, que Araruama é a maior geradora de emprego na região. Nós não temos hoje parcerias. O empresário da nossa cidade hoje não existe apoio, né? Não existe um incentivo para que, de fato, a Araruama possa crescer, desenvolver, né, mais ainda, para poder oferecer melhores qualidade de vida para a população. Nós precisamos de renda, nós precisamos de geração de emprego, para isso nós precisamos de parceria. E hoje nós não temos esse diálogo. Acabou agora de ser passado na Câmara um projeto onde a prefeita aumenta os impostos da nossa cidade. Né? Os impostos da nossa cidade podendo chegar um IPTU a 131%. Quem tem um imóvel de um valor venal acima de 260 mil. Né? ITBI, ISS. Se você é um comerciante e você tem uma fachada onde tem um nome e uma cor diferenciada, você vai pagar a duplicidade pelaquela fachada. Então, hoje, não existe uma parceria, não existe um diálogo, não existe um incentivo onde que, de fato, a gente consiga, né, fazer com que Araruama cresça e a gente poder, na verdade, quando a gente tem uma cidade próxima, uma cidade que cresce, como a gente tem outras cidades que a gente cita, né, aqui como na região, várias empresas grandes oferecendo emprego, geração de renda, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da cidade, falta isso. Falta esse diálogo, esse entendimento, essas parcerias, esse incentivo para que, de fato, a gente tenha uma cidade, né, evoluída, que, de fato, quem vamos favorecer quem? A nossa população e o nosso povo. Penha, muito obrigada pela participação. Você é maravilhosa. Estou impressionada com a sua força, com a sua garra, que a sua firmeza. Se lá na frente você for eleita, que você leve para o Executivo de Araruama, para que as famílias sejam bem representadas, se você conseguir. Parabéns, boa sorte. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente. Obrigada, Ana. Eu que te agradeço, você, o Arnaldo, por disponibilizar esse tempo para a gente estar contando um pouco da nossa história. Já me coloco à disposição. E, assim, graças a Deus, com essa força, com essa coragem, acreditando que a gente pode, sim, construir dias melhores, porque, às vezes, mediante a tantas lutas, a tantas perseguições e a tantos ataques, às vezes a gente se sente impotente, né? Como se as coisas não acontecessem, como se a justiça não funcionasse. Mas eu acredito, sim, que nosso posicionamento pode fazer a mudança, que a justiça funciona e que a gente, sim, através do nosso mandato, através da nossa firmeza, através que hoje a gente é a voz daquelas pessoas que realmente quer construir, e eu tenho certeza que vamos construir uma cidade, uma Araruama para todos de forma justa e igualitária. Obrigada, Arnaldo. Valeu, Ana. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, Penha.
O Verdades com a Ana está se despedindo. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vou ficar por aqui. Vou ficar mais feliz ainda se você me seguir, curtir os vídeos ou compartilhar.